Eu entrei na sala de jantar do clube em Lisboa, paguei por tudo, mas a minha mulher, Ana, apresentou-me como se eu fosse um estranho. O chefe dela, o executivo da agência de marketing, perguntou quem era eu. Ela riu e disse: "Ele só veio aqui." Naquele instante, o mundo dela começou a ruir. Eu liguei para o meu contato e ordenei: "Avancem." O telefone do chefe vibrou, e o pavor dele foi o meu sinal. Agora, ela ia descobrir quem eu realmente era. Eu sou João, 42 anos, investidor discreto em holdings de marketing, mas para Ana, eu era só o marido conveniente, o que pagava as contas sem questionar. Casamo-nos há 8 anos em Cascais, e ela subiu na agência graças às minhas ligações silenciosas. Mas naquela noite, no clube privado de Lisboa, tudo mudou. O jantar era para impressionar o chefe dela, Ricardo, um tipo ambicioso que expandia a firma para o Porto. Eu organizei o menu, os vinhos, tudo. Quando Ricardo perguntou sobre mim, Ana sorriu e disse: "Ele só veio aqui." As palavras ecoaram, e o silêncio na mesa cresceu. Saí para o terraço e liguei para o meu advogado na Helix Investimentos, a holding que eu liderava anonimamente. "Iniciem a auditoria", disse. Voltei e observei Ricardo atender o telefone. O rosto dele empalideceu ao ouvir sobre as irregularidades na firma, contratos sobrepostos, favores não declarados. Ele murmurou: "Ele é quem?" Sabia que os olhos dele me procuravam. Ana continuou a rir das piadas dele, alheia. Mas eu via o pânico de Ricardo crescer. Ele tentou disfarçar, mas o telemóvel não parava de vibrar com alertas da auditoria que eu ativei. Eu controlava 30% da Helix, que estava a rever aquisições no setor. Ana nunca perguntou sobre o meu trabalho, achava que eu gerenciava coisas chatas de finanças. Na verdade, eu via os números antes de qualquer um. O jantar prosseguiu tenso. Ana inclinou-se para Ricardo, sussurrando sobre promoções. Eu sorri por dentro. Quando a conta chegou, Ricardo esticou a mão para o cartão, mas eu paguei calmamente. "Prazer em conhecer-te", disse ele, voz trêmula. No carro, Ana perguntou: "Estavas quieto?" "Tudo bem?" Respondi: "Perfeito. Amanhã vais ver." Na manhã seguinte, o telefone dela tocou cedo. Era o RH da agência, auditoria interna em curso. "Fique em casa até novo aviso." Ana congelou na cozinha, olhos arregalados. "O que fizeste, João?" Eu respondi: "Nada." "Tu é que falaste." Ela ligou para Ricardo, mas ele não atendeu. Mensagens de colegas chegavam. O que se passa com a firma? Contratos sob escrutínio. A tensão subiu quando ela descobriu que eu era o investidor por trás da Helix. "Como? Tu disseste que eras consultor." Expliquei: "Nunca menti." "Tu é que não perguntaste." O plot twist veio. A auditoria revelou que Ricardo usava contactos dela para favores, e eu tinha provas de e-mails não declarados. Ana tentou defender-se. Foi só uma piada no jantar. Mas o dano estava feito. A agência pausou projetos, e Ricardo enfrentava inquérito. Eu mantive a calma, revisando relatórios no meu escritório. Ana Passede, ligando para advogados. "Eles vão me demitir por tua causa." O conflito cresceu quando ela confrontou Ricardo por mensagem. Ele admitiu que sabia da minha posição, mas escondeu para impressioná-la. Traição dupla. Ela flertava com ele há meses, achando que eu não notava. Eu tinha visto os bilhetes de hotel no Porto. A napalha aumentou. Ana chorou: "Perdoa-me, foi um erro." Mas eu respondi: "Erros têm consequências." No final do dia, o RH ligou de novo. Suspensão dela por conflito de interesses. Ricardo foi o primeiro a cair, transferido para uma filial menor. Ana olhou para mim, percebendo que a rede dela desabava. Eu não gritei, só deixei os factos falarem. A Helix avançava com a reestruturação, e ela era agora um risco. O que ela faria a seguir? A tensão mal começara. Ana passou o dia a ligar para contactos na agência, mas as respostas eram evasivas. "Estamos em revisão", diziam.
Ela voltou para casa e confrontou-me no escritório. Como pudeste? Eu confiei em ti. Eu respondi calmamente, confiaste no que te convinha. Expliquei que a Helix já investigava irregularidades há meses. Ricardo assinava contratos com firmas ligadas a amigos, incluindo uma que Ana recomendara em e-mails que eu acedera. Ela negou, isso foi só networking. Mas os documentos provavam favores não declarados, violando regras de transparência. O plot twist surgiu quando recebi um relatório. Ricardo tentará culpar Ana nos logs internos, transferindo culpas para proteger-se. Traição dela estendia-se a ele, que a usava como escudo. A tensão escalou. Ana descobriu mensagens antigas minhas com o advogado, revelando que eu sabia do flerte dela com Ricardo desde o Porto. Seguiste-me? Perguntou, voz trêmula. Confirmei, vi os bilhetes de hotel. Decidi esperar o momento certo. Ela tentou negociar, dá-me uma chance de consertar. Mas eu ativei o próximo passo na Helix, congelamento de contas da agência ligadas a Ricardo. Ele ligou para ela em pânico, dizem que há conflito por tua causa. O que o teu marido sabe? Ana desligou, furiosa, e veio ter comigo. Ele não fez nada de errado. Defendi, ele escondeu ligações financeiras que eu controlo. O conflito cresceu quando a imprensa local noticiou a pausa em projetos da agência, citando dúvidas éticas. Ana perdeu acesso ao e-mail corporativo, o RH enviou aviso de suspensão formal. Eu mantive distância, focado em reuniões virtuais com a Helix sobre reestruturação. Ana passei pela casa, contactando uma amiga advogada em Coimbra. Eles vão me processar por associação. A amiga aconselhou, afasta-te de Ricardo, ele está afundado. Outro twist, descobri que Ana planeara uma promoção conjunta com ele, usando contactos meus sem permissão. Confrontá-la com provas de e-mails dela, planeavas vender segredos da Helix? Ela admitiu parcialmente, só para ajudar a firma. A napalha atingiu o pico quando Ricardo foi interrogado pela comissão interna, ele acusou Ana de instigadora. Ela chorou, ele mentiu para salvar a pele. Eu respondi, como tu mentiste para mim durante meses. No fim do dia, a Helix aprovou a auditoria completa. Ana recebeu notificação, presença requerida para depoimento. Ela olhou para mim, implorando, intervém, por favor. Recusei, as consequências são tuas. Ricardo cai primeiro, mas tu segue se não confessares. Ela ligou para ele uma última vez, ele bloqueou-a, isolada. Ana percebeu a rede desabar. Eu não forcei, só revelei verdades que ela escondera. A agência transferiu Ricardo para Braga, com salário reduzido. Ana enfrentava a perda de carreira. O que viria a seguir? A Helix preparava cortes maiores, e ela era o elo fraco. Ana preparou-se para o depoimento na Helix, reunindo documentos que provassem a sua inocência. Ligou para mim antes de sair, vais interferir. Respondi, vai e conta a verdade. Ela foi ao escritório em Lisboa, onde a comissão a interrogou sobre e-mails com Ricardo. Eu só recomendava contactos, defendeu-se. Mas os investigadores mostraram provas, transferências financeiras de uma firma ligada a Ricardo para a conta dela, disfarçadas como bônus. Ana negou, não sabia. O plot twist veio quando revelaram que Ricardo a gravara em conversas, usando-as para encobrir as suas fraudes. Traição tripla, ele planeava culpar só ela, enquanto flertava para manipular. A comissão pausou o interrogatório e pediu que esperasse. Enquanto isso, eu recebi um relatório da Helix. A auditoria expandira para parceiros externos, incluindo uma campanha no Porto que Ana supervisionara. Ricardo ligara para ela durante a espera, sussurrando, diz que foi ideia tua. Eu salvo-te depois. Ela desligou, chocada, e mandou mensagem para mim, ele quer que minta. Respondi, não mintas mais. A tensão subiu quando a comissão voltou e apresentou gravações, vozes de Ana e Ricardo a discutir ajudas mútuas que violavam contratos. Ela confessou parcialmente, ele pressionou-me. Mas o dano era maior, a Helix congelou ativos da agência, cancelando um contrato de 500 mil euros com um cliente em Coimbra. Colegas dela foram notificados de reestruturação,
e Ana perdeu acesso a todos os ficheiros. De volta a casa, Ana confrontou-me com as gravações que obtivera do seu telemóvel. Sabias disto tudo? Admiti, suspeitava. Esperei que parasse sozinha. Expliquei que a Helix ativara cláusulas de não concorrência, barrando Ricardo de novas posições por 2 anos. Ele retaliou contactando um jornalista, insinuando que eu manipulava o mercado. O conflito escalou, a notícia saiu num blog local, acusando-me de abuso de poder. Ana leu e perguntou: vai rebentar contigo? Respondi: não. Eu controlo as fontes. Liguei para o meu contato na imprensa e desmenti com factos, irregularidades comprovadas, sem ligação pessoal. O jornalista retratou-se horas depois. Ana tentou reconectar-se com amigas da agência, mas as respostas eram frias: estamos a ser auditados por tua causa. Isolada, descobriu outro twist: Ricardo transferira fundos para uma conta offshore, usando o nome dela como cobertura. A comissão convocou-a de novo, agora como testemunha contra ele. Ela hesitou: se o acuso, perco tudo. Eu disse: acuse e recupera parte da confiança. O pico de tensão veio quando Ricardo apareceu à porta dela, suplicando: ajuda-me a fugir disto. Ana chamou a polícia, que o deteve por obstrução. Ele gritou: traidora! A Helix elogiou a cooperação dela, mas suspendeu-a preventivamente. Ana chorou no meu ombro: perdi a carreira por ele. Respondi: recupera se mudares. No fim, a agência reestruturou sem Ricardo, promovendo um novo diretor. Ana recebeu proposta de aconselhamento externo, mas com salário reduzido. Eu mantive silêncio, deixando as ações dela ditarem o rumo. A Helix avançava para aquisição total, e ela via o abismo abrir-se. Poderia reconstruir ou cair mais. O depoimento final aproximava-se, e as escolhas dela definiam o fim. Ana aceitou a proposta de aconselhamento externo na Helix, um cargo menor em Faro para supervisionar projetos regionais. É uma oportunidade para recomeçar, disse-me antes de partir. Mas no primeiro dia, o novo diretor, Miguel, um colega antigo promovido, convocou-a para uma reunião. A tua presença aqui é condicional, avisou. Qualquer ligação a Ricardo invalida o acordo. Ela assentiu, focando em relatórios de campanhas no Algarve. O plot twist surgiu quando Miguel revelou que Ricardo tentará sabotar a Helix de fora, contactando clientes para espalhar rumores sobre fraudes. Um e-mail anônimo chegará, assinado com o nome dela. Ana negou: não fiz isso. Mas o e-mail usava frases das conversas dela com Ricardo, manipuladas para incriminá-la. Traição final: ele vingava-se, usando dados roubados do telemóvel dela. A tensão escalou rápido. Ana ligou para mim de Faro: Ricardo falsificou o meu nome. Vão me acusar de conluio. Respondi: envia as provas à Helix. Eu verifico os logs. Ela reuniu capturas de ecrãs antigas, mostrando que Ricardo acedera ao dispositivo dela durante uma viagem ao porto. A comissão interna investigou, descobriram que ele contratara um hacker para aceder a contas pessoais. Miguel interrogou-a: como explicas o acesso remoto? Ana confessou o flerte passado, admitindo que partilhara senhas por confiança. Foi erro meu, disse. A Helix pausou o cargo dela, mas elogiou a transparência: coopera e evita os processos. Enquanto isso, eu ativei contactos na polícia de Lisboa. Ricardo foi localizado em Braga, a tentar vender segredos da agência. De volta a casa por uma semana, Ana confrontou-me com mais detalhes. Ele planeou tudo desde o jantar. Usou-me para roubar contactos da Helix. Expliquei que a holding já rastreava movimentos dele, um inquérito federal preparava-se por violação de dados. O conflito cresceu quando Ricardo ligou para ela, gravado: se caio, levo-te comigo. Diz a Helix que foi ideia tua. Ela recusou e entregou a gravação à polícia. Detido por fraude e extorsão, Ricardo enfrentou julgamento. Ana testemunhou contra ele, descrevendo as manipulações. Ele prometeu promoção em troca de favores. O tribunal condenou-o a 2 anos de prisão suspensa e proibição de trabalhar em marketing por 5 anos.
A Helix recuperou os clientes perdidos, e Miguel ofereceu a Ana um contrato fixo, mas com supervisão. Eu mantive o papel discreto, fornecendo documentos que provavam a inocência dela sem expor o nosso casamento. Ana mudou, aprendi que segredos destroem. Tentou reconciliação. Podemos recomeçar? Sem mentiras. Hesitei, recordando o jantar em Lisboa. O twist moral veio quando a Helix descobriu uma cláusula no nosso contrato pré-nupcial. Ela perdia acesso a contas conjuntas por conflitos de interesse não declarados. Advogados confirmaram. Eu activei transferindo ativos para uma conta separada. Ana recebeu notificação. Perco a casa em Cascais. Respondi. Só o que usaste para traições. O resto fica para te reconstruires. Ela assinou, aceitando a divisão justa. Sem violência, só consequências legais. A napalha atingiu o pico no julgamento de Ricardo. Ana depôs calmamente, expondo as mentiras dele. O juiz elogiou a coragem dela. A verdade liberta vítimas. Ricardo, derrotado, pediu desculpa em tribunal, mas ela ignorou. De volta, a agência reabriu projetos no Porto, e Ana integrou-se em Faro, ganhando respeito por cooperação. Eu avancei com a Helix, nomeado consultor público em aquisições. Ana ligou. Obrigada por não me destruíres. Respondi. Destruíste-te sozinha. Agora, escolhe melhor. O casamento pendia. Ela propôs terapia, mas eu ponderei o divórcio amigável. A Helix fechou o caso, promovendo transparência interna. Ana reconstruiu devagar, contactando clientes independentes. Ricardo, isolado, perdeu licenças profissionais. Responsabilidade caiu sobre os culpados. Ele pagava o preço legal, ela mudava hábitos. O fim aproximava-se, com lições duras. Após o julgamento de Ricardo, Ana mergulhou no trabalho em Faro, fechando acordos com 3 hotéis no Algarve que precisavam de campanhas digitais. A Helix monitorava o progresso dela de perto, exigindo relatórios semanais sobre conformidade ética. Ela ligou-me para discutir um contrato específico. O cliente quer parcerias rápidas, mas aprendi a verificar tudo. Respondi. Verifica 2 vezes, evita armadilhas antigas. A promoção a coordenadora veio com responsabilidades extras, incluindo formação de equipa sobre transparência. Ricardo, em Braga, cumpria serviço comunitário, organizando eventos locais sem remuneração, tentará apelar da sentença, mas o tribunal rejeitou, citando provas irrefutáveis de fraude. A agência absorvida pela Helix implementou novas políticas de auditoria, inspiradas no caso, e contratou consultores externos para rever todos os contratos pendentes. O processo de divórcio avançou devagar, com sessões de mediação em Lisboa a cada quinzena. Na segunda reunião, Ana apresentou um plano financeiro. Vou pagar a hipoteca da casa sozinha, usando o bônus da Helix. O mediador elogiou a iniciativa, e assinamos um acordo preliminar que dividia bens móveis igualmente, sem disputas judiciais. Ela confessou mais detalhes sobre o flerte. Começou com mensagens inofensivas em Coimbra, mas Ricardo manipulou para encontros no Porto, prometendo oportunidades. Eu partilhei registros de chamadas que confirmavam as datas, explicando que esperara para não acusar sem base. O terapeuta sugeriu exercícios de confiança. Ana completou-os, enviando-me atualizações semanais sobre decisões profissionais honestas. Outro twist surgiu quando a Helix descobriu uma transferência residual de Ricardo para uma conta dela, de 5.000 euros de um projeto antigo. Ana reportou imediatamente, levando à recuperação total e a uma carta de comendação da direção. Eu expandi o papel na Helix, negociando uma aquisição em Madrid que dobrou o portfólio ibérico. Recebi convites para conferências em Barcelona, onde discuti estratégias de compliance. Ana contactou-me durante uma viagem. Vi o teu nome num artigo sobre integridade nos negócios. Orgulho-me disso. Respondi. Orgulha-te das tuas mudanças. Ela iniciou um curso online de ética empresarial, certificando-se em 6 meses, e usou o conhecimento para aconselhar uma startup em Setúbal sobre contratos limpos. Ricardo enfrentou complicações. O serviço comunitário revelou mais irregularidades passadas, levando a uma multa adicional de 10.000 euros que ele pagou com empréstimos familiares.
Isolado, ele pediu contato a ex-colegas, mas todos recusaram, temendo associações. A tensão no divórcio escalou numa sessão quando Ana propôs manter contato pós-assinatura para a coparentalidade, embora sem filhos. Podemos ser aliados, não inimigos, disse. Hesitei, recordando o jantar em Lisboa como ponto de ruptura, mas aceitei termos limitados, mensagens trimestrais sobre finanças partilhadas. O advogado finalizou os papéis, transferindo a casa de Cascais para ela com uma cláusula de venda mútua após 2 anos. Ana assinou sem hesitar, aceito as consequências, mereci. Eu ativei a minha parte, investindo em novos projetos na Helix sem ligações ao passado. Ela reconstruiu a rede, contactando fornecedores independentes em Faro e fechando um contrato de 30 mil euros com uma agência de turismo local. Meses depois, Ana depôs num workshop da Helix em Lisboa sobre prevenção de fraudes. Partilhando a experiência anônima, detectei desvios precocemente porque aprendi com erros. A audiência, composta por executivos, aplaudiu, e a Helix usou o depoimento em materiais de formação interna. Ricardo completou o serviço comunitário, mas perdeu a licença profissional definitiva, mudando para um emprego manual em Braga. Ele enviou uma carta de desculpas ao tribunal, admitindo manipulações, mas a Helix ignorou pedidos de reintegração. A moral solidificou-se, ações têm repercussões legais que forçam mudança. Ana evitou contactos ambíguos, focando em mentorias para mulheres em marketing, e ganhou uma bolsa para um mestrado em gestão ética. Eu datava alguém novo em Madrid, mantendo equilíbrio profissional sem rancor. O clímax chegou no seminário anual da Helix, onde Ana apresentou um relatório sobre o caso, destacando como a transparência salvou a empresa de perdas maiores. O CEO elogiou: exemplos reais como este fortalecem-nos. Ela recebeu uma placa de reconhecimento, usando-a para atrair clientes éticos. Ricardo, ao saber pela notícia, contactou um advogado para apelo final, mas perdeu por falta de novas provas. Eu observava de uma reunião em Barcelona, satisfeito com o ciclo fechado, ele pagava dívidas, ela reconstruía com esforço, e eu prosseguia sem sombras. O divórcio finalizou com uma divisão limpa, sem pensão, incentivando independência. Ana enviou mensagem: cresci com as lições tuas. Obrigada pela firmeza. Bloqueei o número, priorizando o futuro. A Helix expandiu para o Brasil, contratando Ana como consultora remota para projetos lusófonos. Ela aceitou, viajando a Lisboa para reuniões, onde evitou o passado. Ricardo mudou-se para o interior, trabalhando em agricultura, longe de finanças. Responsabilidade prevaleceu, traições legais punem, mas redenção vem de ações corretas. Eu liderei uma fusão em Lisboa, celebrando com a equipa sem menções ao antigo. Ana publicou um artigo anônimo sobre lições de integridade, inspirando debates no setor. O fim trouxe equilíbrio, ela independente, ele contido, eu avançado. E agora, o que achas? Se fosse João, perdoarias Ana e tentarias reconstruir o casamento com terapia, ou escolherias o divórcio total para evitar riscos futuros? Deixe o teu comentário sobre este dilema moral, as vossas visões podem ajudar outros a refletir.